Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver aqui agora a questão 6 do capítulo 2, né, de Lei de Coulomb do Moisés Rosenzweig, o volume 3 de eletromagnetismo, tá? E a sexta questão, ela é bem tranquila, ela só é um pouco trabalhosa em termos de conta e tem que saber um pequeno detalhezinho de geometria plana para resolver ela, tá? Então vamos lá ver. Cargas Q, 2Q e 3Q são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado A. Uma carga Qzão, de mesmo sinal que as outras três, é colocada no centro do triângulo. Aí para obter a força resultante sobre essa carga Qzão, né? Em módulo, direção e sentido. Ou seja, a gente vai ter que calcular a força de cada carguinha dessa pequena em Qzão, tanto em magnitude, né, módulo, quanto na direção e o sentido, e depois fazer a superposição, né? Que é vetorialmente somar todas essas influências eletrostáticas, tá? Então, quando fala em centro do triângulo retângulo, vocês sabem o que é isso? Intuitivamente sabe, né? Aquele pontinho ali, mas quais são as características desse pontinho que está no centro do triângulo? A característica, pessoal, basicamente é essa aqui, ó. Está o centro. Isso aqui é o centro, significa que essa distância daqui para cá e daqui para cá são iguais. A gente vai chamar aqui na questão de R, beleza? Só que a questão é como é que a gente calcula esse R, tá? Essa distância do centro do triângulo até cada uma das cargas, né? Deixa eu ver aqui como é que está a disposição das cargas. Aqui é Qzinho, aqui é 2Q, aqui é 3Q. Beleza? Então, pessoal, basicamente o que vai acontecer é isso daqui, ó. Essa é a parte de geometria plana que eu falei que é necessário saber, tá? Vou traçar aqui a altura, tá? Ficou bem torta. Ah, pode deixar assim, tranquilo. Beleza? O que eu quero mostrar é o seguinte. O centro, ele tá bem aqui, tá? Então essa distância daqui para cá, eu falei que era igual, né? A distância do centro a cada uma das carguinhas é R, tá? Por que R? Porque essa distância do centro até cada um dos vértices é o raio de uma circunferência que circunscreve o triângulo, né? Ver se eu consigo desenhar essa... Acho que não, que eu não sei. Enfim, imagine que tem uma circunferência que passa pelos três pontos, né? Aqui, ó, do vértice do triângulo. Essa circunferência teria um raio Rzão, tá? Então, essa distância aqui, daqui para cá, é R, tá? E agora, tem mais um truque de geometria plana que é necessário para fazer essa questão. Mas antes a gente vai precisar calcular a altura do triângulo, tá? Vamos calcular então a altura do triângulo. Deixa eu voltar aqui para a altura, né, pessoal? É essa aqui, ó. Hzão. Como é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Esse lado lateral aqui do triângulo é o A, né, que ele deu. É um triângulo equilátero de lado A. Então a gente pode fazer uma simples geometria plana, uma trigonometria, né? Que é o seguinte, seno de 60 graus é quem? É a altura, né? Quem está do lado oposto. Dividido pela hipotenusa, que é o lado A do triângulo, tá? Então a gente sabe que A é igual a A vezes raiz de 3 sobre 2. Primeiro detalhe, tá? Essa é a altura. Por que eu calculei a altura? Porque da geometria plana a gente sabe que o R, que é a distância do vértice do triângulo equilátero para o centro do triângulo equilátero, é 2/3 de R, de H, tá? Desculpa. Certo? Você pode pesquisar aí na internet, ou então abrir um livro de geometria plana, que nem o Matemática Elementar, que vai ter lá, tá? Então o raio, né, que é a distância de cada carga ao centro, vai ser o quê? 2/3 de A raiz de 3 sobre 2. Que vai ficar A raiz de 3 sobre 3. E vou simplificar aqui, vai ficar bem mais legal ainda, ó. Isso vai aparecer aí, vai, né? A sobre raiz de 3. Tá?
Por que eu fiz isso? Muito simples, a gente vai ter que calcular o quadrado dessa distância, né, na lei de Coulomb. Então, r ao quadrado vai ser simplesmente a ao quadrado sobre 3. Beleza? Agora, vamos chamar essa carguinha aqui, ó, de 1. Aqui tem a 1Q. A 2Q eu vou chamar de 2. E a 3Q, aqui é a carga 3, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a força 1. Lembra que são cargas de mesmo sinal, né? Então, ela vai apontar para cá, ó. Certo? Essa aqui vai ser a F1. A F2 quem é? Vai ser de cima para baixo, né? E vai apontar para baixo aqui, ó. F2. E a F3, ela vai apontar nessa direção aqui. Beleza? Agora é mais fazer conta e se organizar em relação a isso, tá? Eu vou adotar o eixo X como o eixo Y de baixo para cima aqui. E o eixo X aqui na base do triângulo, tá? Então vamos lá, fazer primeiro o F1, a primeira carga, tá? O que a gente tem é esse daqui, ó. Aqui está o centro do triângulo, tá? Aqui está a carga Q. Aqui é Qzão. Daqui para cá a gente sabe que a distância é R. Então a força vai apontar para cima aqui, ó. Repulsão, tá? Nessa direção aqui. E como é um triângulo equilátero, o ângulo é 60 graus, tá? Ah, só aqui, ó. Bem lembrado. Essas alturas aqui, ó, ela divide o ângulo em iguais, tá? Pela metade. Então, se é 60, ó, o ângulo interno do equilátero, cada pedacinho desse aqui, ó, vai ser 30 graus, tá? Esse aqui é 30 graus, esse aqui é 30 graus, esse é 30 graus, esse é 30 graus, beleza? Então, a gente tem isso aqui, ó, 30 graus aqui. Tá? Então, vamos decompor agora. Decompor esse F1 na horizontal e na vertical. Então, calcular primeiro o módulo de F1. Lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, dividido por R ao quadrado. R ao quadrado é esse cara aqui, ó. A ao quadrado sobre 3, né? Então, quando eu dividir A ao quadrado sobre 3, vai ficar 3 Kzão, Qzão, Q, A ao quadrado, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Prontinho. Então, o módulo de F1 é esse daí. E como é que vai ficar a componente F1x? Lembre que eu apontei o eixo X nessa direção, tá? Esquerda para direita. E o F1 tá ao contrário. Tá à direita para a esquerda, né? Então, F1 vai ser negativo. Menos o módulo de F1 vezes cosseno de 30. Tá? Então, vai ficar menos 3K, Qzão, Q, A ao quadrado. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Então pronto. Já sabe que F1x é isso. E o F de 2y tá apontado para cima também. No mesmo sentido do eixo y, né? Então vai ser simplesmente F1 vezes o seno de 30. Tá? Quer dizer que é 30 graus. Então isso aqui é 30 graus também. Tudo é compondo essa força. Vai ficar então 3K, Qzão, Q, A ao quadrado. Seno de 30 é 1 meio, né? Então pronto. Esse aqui, ó, deixa eu escrever melhor aqui. O que vai importar no final vai ser esses elementos aqui, ó, esses valores aqui. Vocês vão já ver por quê. Pronto. Já calculamos as componentes de F1, que são essas aí. Beleza? Agora vamos calcular de F2, né? Aqui o F2. O F2 é de cima para baixo. Tá? Essa carguinha aqui, 2Q, está em cima do centro, pela geometria plana. Essa carga Q2 está exatamente acima do centro do triângulo, a uma distância R, tá? Então vamos calcular agora F2. Aliás, aqui eu coloquei F2, não, aqui é F1. F2 é agora. Deixa eu desenhar o F2. Tá aqui 2Qzinho.
O centro do triângulo está aqui, né? Com a carga Q. Essa distância aqui é R. Essa força vai apontar na vertical, né? Simplesmente vai apontar na vertical. Então a componente F2 de x vale quanto? 0. Não tem componente na horizontal. Não tem no eixo x. E a F de y, a componente vertical da força 2 fica como? Simplesmente a lei de Coulomb, né? K, Qzão, a carga é 2Q. Muito cuidado nessa hora. E a distância é R ao quadrado, que a gente calculou lá em cima. Ao quadrado sobre 3, né? Então, fazendo as continhas aqui, ó. Isso aqui vai ficar... Aliás, é menos, né? Porque eu apontei meu eixo Y para cima. E essa força aqui está apontando para baixo. Então, vai ficar menos. Então, o resultado aqui é menos 6. K, Qzão, Q ao quadrado. Vocês estão percebendo que eu estou deixando tudo em função disso aqui? Ó. É para lá no final ficar mais fácil de calcular, beleza? Então pronto, já calculamos F1 e F2, né? E agora vamos calcular F3, né? Que aponta nessa direção aqui, ó. Certo? Para cá, lá de vocês aqui. Beleza? Então vamos lá calcular agora a terceira força. E ela tá assim, ó. A carguinha é 3Q. Tá uma distância R do centro e no centro tem a carga Qzão, né? Então a força vai ser nesse sentido aqui, ó. Na diagonal para cima, né? Esse ângulo aqui é metade do ângulo do triângulo equilátero, então aqui é 30 graus. Aqui é traçar uma paralela, então aqui vai ser 30 graus também. Estou percebendo que como a matemática é importante na física, né? Até geometria plana a gente tem que usar bastante. Então o módulo de F3 vai ser o quê? Ó, o eixo X aqui, ó, tá nesse sentido. A força vai estar no sentido do eixo X e vai estar no sentido do eixo Y também, né? Quando decompor. Então vai ficar positivo aqui. Então F de 3 vai ser K, Qzão, a carga que é 3Q, cuidado, dividido por A ao quadrado sobre 3. Isso daqui vai ficar 9. O módulo fica 9, né? Isso, 9. K, Qzão, Q, dividido por A ao quadrado, certo? Agora as componentes. F de 3x vai ser positiva, né? Tá no mesmo sentido do eixo. Vai ser o quê? Módulo de F3 vezes o cosseno de 30, né? Então vai ficar 9 raiz de 3 sobre 2. Aquela parcela lá que se repete em todos os cálculos, né? E agora, por fim, F de 3y. Mais também, que está no sentido positivo do eixo y, aponta para cima. Seno de 30 graus, né? Que é o seno mais legal que tem, que é o meio. Então vai ficar 9 sobre 2k, Qzão, Qzinho, A ao quadrado. E prontinho, por isso a gente calculou todas as componentes. Vou colocar elas aqui para aparecer tudo. Prontinho. Então a resultante na direção x vai ser o quê? Força resultante na direção x, F1x, tá? Que é esse aqui. Eu vou colocar esse termo aqui que se repete, ó. Se repetiu aqui, se repetiu aqui, se repetiu aqui. Colocar tudo em... Aliás, esse aqui não, esse aqui é só o cálculo do módulo, né? Colocar tudo em evidência, tá? Então, no eixo x. Tá aqui o F1x. O F2x é 0, né? Deixa eu colocar logo F1x. Fica menos 3 raiz de 2 sobre 2. O F de 2x é 0. O F de 3x é esse aqui, ó. Fica mais 9. Aqui é o raiz de 3, né? 9 raiz de 3 sobre 2. Que vai ser igual a K, Qzão, Qzinho, A ao quadrado. 9 menos 3, 6. 6 dividido por 2. 3 raiz de 3. Na direção x, tá? E na
a resultante na componente na direção y. Vou colocar esse termo aqui em comum de novo, em evidência. Aqui está o F1y, 3 meios. Cadê o F de 2y? É esse aqui, ó. Menos 6. E F de 3y é esse daqui, mais 9 meios. 3 mais 9 dá 12, né? 12 dividido por 2 dá 6. Então isso aqui vai ficar 0. Tá? Então a componente vertical é nula. Então a força resultante vai ser o quê? Simplesmente 3 raiz de 3. Qzão, Qzinho. Eles gostam de colocar o K dessa maneira aqui, né? 4π ε0 vezes ao quadrado na direção x, né? Que é o unitário i. E aqui pode ser também, né? Se quiser, x chapéu. E na direção y vai ser nula, né? Então a resposta é essa daqui, tá? Então a gente viu que é uma questão tranquila, só fazer conta, tendo atenção. A única parte mais complicadinha, na minha opinião, para quem não teve uma base muito boa em geometria plana, é isso daqui, tá? Importante saber. Que a distância do vértice ao centro de um triângulo equilátero é 2/3 da altura. Que tem que decorar, infelizmente, tá? A altura é fácil calcular, né? Só calcular o seno da metade de um triângulo do triângulo equilátero. Aí você descobre que a altura é o lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. E a distância aqui é 2/3, né, de h, 2/3 da altura. Então, sabendo disso, a questão fica bem tranquila, né? Só uma questão de organização, decompor tudo no eixo x, no eixo y. Não se esqueça que você tem que definir primeiro o eixo de coordenadas, tá? Eu adotei o eixo cartesiano. Tá aqui o y para cima e o x na horizontal. São as direções padrões, né? Direções no sentido padrão do eixo cartesiano. Então, pessoal, é isso aí. E até a próxima questão, né? A próxima vai ser a 7. Valeu!